Então vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos escutando no seu podcast ou acompanhando no YouTube. Hoje estamos aqui com uma convidada mega especial, que é a nossa diretora-geral do Praticadamente. Ela é psicoterapeuta e pós-graduada em hipnose clínica avançada. É a Lilian Flake. E que ela vem falar conosco sobre um tema bastante relevante para esse mês de maio, que homenageia as mães de todo mundo. E o tema é como conciliar a carreira na sua função familiar de mãe. Gostou? Então fique aqui conosco que a Lilian vai abrir uma roda de conversa sobre os desafios das mães em criar uma harmonia entre o papel familiar e sua vida profissional. Mas antes de dar a palavra para a nossa convidada, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, YouTube, Facebook e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Lilian, passo a palavra para você. Olá, boa noite para quem está aqui agora, para quem estiver assistindo depois. Bom dia, né? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada por estar aqui participando, estarem aqui participando dessa roda de conversa com pessoas assim tão conhecidas e queridas, né? E hoje nós trouxemos esse assunto bem importante, né? Afinal de contas, que é conciliar a carreira, principalmente de nós terapeutas, né? Aqui está voltado mais para esse público, com a função de mãe, né? De formadora de pessoa, né? Porque é uma função muito importante, né? Todos nós não só estamos formando, como fomos formados, fomos instruídos por uma mãe. E hoje, abrindo essa roda de conversa, eu vou falar que eu sou mãe, né? Eu sou mãe de uma menina de 13 anos, sou filha, tenho a felicidade de ter minha mãe presente, então eu vivo essa função, né? E sei dessa importância terapeuta. Trabalho e tenho que conciliar essa função. E eu sei que aqui também as mulheres aqui presentes são mães, né? Só tem uma aqui que ainda não é, mas é mãe de 4 patas, que eu sei, mas é filha, né? E os homens também, eu convido vocês, porque vocês provavelmente, se não ajudaram a criar, vocês também, de repente, fizeram essa função ou participaram, né? Até mesmo como terapeutas, ajudando uma mãe como fazer, porque afinal de contas nós não temos manual, nós somos o manual. Na verdade, a verdade é essa, né? Então, eu gostaria de começar convidando uma de vocês para falar a experiência de como é isso, se é fácil, se no início foi difícil, como é que foi essa transição, essa nova função, que cada um desse a sua trouxesse a sua experiência, desse a sua opinião, porque eu acredito que nós vamos ajudar, com certeza, alguém que esteja ouvindo a perceber que nós temos experiências similares, né? E, de repente, ajudar a pessoa que estiver nos ouvindo. Então, vamos começar com quem? Alguém gostaria de começar ou eu sorteio, eu chego aí e convoco uma de vocês? Hein? Vamos começar com as moças, né? Tem alguém que gostaria? Eu vou convocar a Lu Santos. Boa noite. A Lu Santos. Lucy. Oi, Lucy, eu cheguei agora. Não me convoque para nada. Não te convoco, não. Então tá bom. Chegar, não sei do que está acontecendo aí. Você daqui a pouco também, que você, além de mãe, tem neta também, neto, né? Então, eu vou pedir a Lu, que já está aqui, para começar a abrir essa roda de conversa, colocar as percepções dela, e aí a gente vai contribuindo. Fique à vontade, Lu. Lu Santos.
Prazer estar aqui com vocês, como sempre, a gente sempre aprendendo bastante aqui juntos. Bom, eu sou mãe de uma moça de 23 anos e de gêmeos de 18 anos. Eu tive meus filhos já com mais idade. A primeira gestação foi com 33 anos, a segunda com 38 anos. E nesse momento eu abri mão de carreira, eu tinha uma empresa e abri mão da empresa para exercer exclusivamente o papel de mãe. E foi uma tomada de decisão difícil, mas que eu não me arrependo, porém tem um custo alto. É o custo de você realmente abrir mão de outras partes que são importantes na sua vida, né? Que é a sua profissão, a sua carreira, o seu lado mulher, social, né? Então, eu vejo que existe realmente um custo alto nisso. E a gente é de uma sociedade que é machista ainda, então a gente acaba fazendo esse papel muito sozinha às vezes, né? E um pouco antes de começar aqui hoje, eu estava rodando um pouquinho no Instagram e veio um texto tão apropriado, Lilian, para a nossa conversa de hoje. Só que eu ia abrir no meu WhatsApp aqui no computador, mas ele não puxou. Eu colei aqui, não puxou a mensagem para cá. Então, eu vou pedir 2, 3 segundos para eu só pegar meu celular. Enquanto você pega aí, deixa eu fazer um Isso, comentário. por favor. Me diz uma coisa. Assim, eu percebi, a Lu, ela foi pegar o celular, né? Mas tem mães que, ao estar naquele início, né? Com um filho pequeno e tendo que organizar, né? Às vezes é um filho, dois. Tem mães que elas conseguem fazer isso, conciliar a função de mãe, trabalhando um pouco e se olhando, né? Cuidando de si, da sua vida, às vezes com relação não só ao parceiro, mas com relação a sair, tirar um momento para ela, tirar um momento para fazer algo que ela goste. Apesar de que nós, quando somos mãe, nós nos achamos assim, nos colocamos numa função que a gente não se dá, às vezes, direito disso, né? E nós, como terapeutas, sabemos que isso é importante para a saúde mental da mãe e do filho, porque, né? E futuramente, inclusive, né? Para que a mãe não vá ter a síndrome do ninho vazio, por exemplo, né? Não vá depois se sentir sozinha e ter todos esses transtornos que nós já sabemos bem. Então, assim, eu gostaria de saber se para você foi tranquilo, você já se preparou para isso, ou se você foi aprendendo no dia a dia, conforme foi levando aqueles sacolejos aí da vida. Como é que foi isso para você? Eu acho que a gente vai aprendendo sozinha e isso é sofrível. Eu acho que ter uma orientação é fundamental. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu pudesse levar lá para trás, eu faria muitas coisas de uma forma diferente e teria pensamentos diferentes sobre várias questões, né? Mesmo a social, porque a gente acredita que a mãe deve ser perfeita, e esse é o pior erro que pode se ter, né? Porque por trás dessa perfeição acaba aquela necessidade de você
a tua autocobrança, sua autocrítica, seu autojulgamento, é tudo que é disfuncional. Você ficar se cobrando, se criticando, se julgando, né? O tempo Normalmente, né? todo. Normalmente eu percebo isso. Você achou o texto? Achei. É um texto com uma perspectiva dolorosa, mas vale a pena a gente ver. Ó. A maternidade não é tão terna como parece ser. A gestação dói, o parto dói, o pós-parto dói, amamentar dói, ver o filho chorando dói, não dormir direito dói, servir a todos e ser a última dói, não ter hora para o banho dói, ter um dia cansativo e não poder descansar dói, andar com as unhas e os cabelos a fazer dói, arrumar todos e sair bagunçada dói, não ter tempo para si dói. Então, aqui tem uma descrição que é de muita dor mesmo. Dor da anulação, de você não poder ser integral, né? Ter todas as suas perspectivas. É um lado, porque a maternidade também é maravilhosa, né? No final do texto, a escritora aqui fala que é solitário, mas ela fala do amor e de como. Deixa eu ver aqui, é porque é longo o texto. São muitas coisas que ninguém conta sobre a maternidade, mas eu queria dizer para todas as mães que estão passando por isso, você é uma excelente mãe, e independente de quão frustrada você se sente. Então, acho que para a terapia, uma coisa que a gente deve levar é que não importa a escolha que a mãe fez, se ela escolheu ser só mãe, abdicar da profissão, se ela escolheu ser mãe e profissional, porque em todos os momentos ela fez o melhor dentro das possibilidades que ela tinha. Ela com Então, certeza estará fazendo o melhor, né? isso. Verdade. Isso é muito importante nós trazermos, porque é como você falou. E hoje, apesar de nós estamos, eu percebo que nós estamos num momento de transição de tudo, né? Nós estamos assim muito perto ainda daquelas mães que estão se sacrificando e não estão raciocinando e estão vivendo a vida dessa forma muito doída. E temos também pessoas que já estão aprendendo por causa da internet, por causa de fazer terapia, porque algumas mulheres vão atrás da terapia, elas estão aprendendo a ter um equilíbrio e se olhando também, né? Sem tanta culpa, porque na verdade a gente acaba se sentindo culpado. Quando a gente vai, por exemplo, você tem um filho, e aí você resolve assim, hoje eu vou deixar com a avó ou com alguém e vou ao cinema. A mãe fica culpada, ela se sente culpada, né? E aí a gente tem realmente que fazer muita terapia para tirar essa culpa, né? Porque realmente é uma coisa que acontece, né? E nem todas mulheres têm quem ajude. Tem homens, tem maridos que ajudam muitíssimos, mas tem uns que eles não têm esse entendimento, até porque eles não foram criados com essa orientação, né? Então, assim, é um assunto muito complexo, mas eu gostaria de pedir uma outra de vocês para trazer a percepção. Quem pode ser? Gostaria de trazer, ou eu chamo. Luciana? Fala, Luciana. Eu. Diga. Luciana também tem uma filha da idade da minha, né, Lu? Mim, assim, tem 11 anos. Mais nova que a minha. Para mim, eu acho mais delicado é a gente, quando a gente abre mão disso, né, do profissional para ser mãe, e a gente acaba se anulando, e a gente não tem esse apoio dentro da nossa própria casa. E a gente vê as críticas e os julgamentos das próprias mulheres. São as primeiras que apontam o dedo, né? Como se você for dona de casa e for mãe, isso não cansa, isso não estressa. Eu me lembro que quando eu saí depois, né, que eu tive minha filha,
No primeiro dia que eu consegui sair só, parecia que eu acho que eu estava saindo de uma prisão. Foi uma sensação de tanta liberdade, de uma felicidade tão grande que eu nem cabia. Eu nunca imaginei que algo tão simples eu fosse me sentir tão bem assim, de tão esgotada que eu estava. E a gente, muitas vezes, a gente não tem essa compreensão dentro de casa, né? Os próprios maridos não têm essa compreensão, não conseguem, não têm a sensibilidade de perceber que ele continua com o corpinho dele lá, igualzinho, bonitinho, e a gente tá toda lá deformada, com os peitão cheios de leite, com aquele cheiro de leite, com a barriga grandona, com estria, com celulite, com varizes, e os hormônios em ebulição e tudo, e a gente sente medo, e fica aquela tensão até a criança fazer 1 ano, a gente já tem aquela crença que a criança é mais suscetível de morrer, e a gente fica toda hora, o menino chora de noite, a gente vai ver se o menino está respirando, e pronto, e acabou o sossego, né? E o povo diz que é padecer no paraíso. Então, assim, o que eu acho mais delicado é isso, de repente a gente abrir mão de não sei quantos anos, tudo bem, é uma escolha nossa, mas eu acho que quando você resolve trabalhar e seu filho tem que ficar sendo cuidado por vó, por tia ou por creche, acaba, em algum momento dali vai ter uma falta. Ou você vai ser uma excelente profissional, mas vai ter essa falta dentro de casa com seu filho, ou se você for muito presente com seu filho, de repente você não vai conseguir dar conta de trabalhar e fazer as duas coisas. Então, aí depois, se você abrir mão por não sei quantos anos e você depois vai voltar ao mercado de trabalho, o mercado não tem. Porque cadê? Depois dos 40 anos, 50 anos, e você às vezes já está não sei quantos anos sem estar trabalhando ou nunca trabalhou, você não tem oportunidade, né? E aí às vezes também acontece nos divórcios, na hora lá chega o juiz, você não trabalha, eu vou lhe dar tantos por cento por 1 ano, 2 anos, depois você vai ter que se virar. Mas se você nunca trabalhou e o mercado não oferece isso, É um então é bem, desafio bem muito delicado. grande. É um desafio muito grande. Bem delicado. É verdade. A Nanã gostaria de dar o parecer dela. Pode falar. Eu queria falar uma coisa bem diferente, assim, não falando da dificuldade, que a dificuldade foi muita, mas eu tive que trabalhar e tive que ao mesmo tempo, minha filha tinha 3 meses, eu já tive que assumir, porque eu era mãe solteira, né? É uma outra forma de mãe, né? A mãe solteira. Então, eu tinha que trabalhar porque tinha que sustentar, entende? Então, o que eu achava? Eu não fiz nenhum curso para ser mãe. Não existe. É assim, você é mãe, instintivamente você é mãe. Né? Então, o que eu fazia? Eu achava assim, já que eu tenho que trabalhar, eu trabalhava na época só 6 horas. O tempo que eu estiver fora vai ser trabalho. E no tempo que eu estiver em casa, eu vou fazer assim, de tudo para que o meu contato com a minha filha, a minha educação que eu vou dar na minha filha, seja naquele momento, eu e ela seja integrado. Eu pensava assim. Então, se não existe uma fórmula para educar, se eu tenho que assumir, então eu tenho que dar o máximo nesse aspecto. Aí, o que eu fazia? Claro que existia esse negócio de trabalhar, de se preocupar, de deixar com um, de deixar com outro. A empregada que não veio, a vizinha fica porque você tem que trabalhar, entende? Mas, olha, eu tive meu parto normal, sabe? A dor foi grande, mas na hora que eu dei a segunda força, a criança já saiu, eu fui abençoada. Não é fácil, os seios ficam doídos, ficam machucados. Tudo que disseram aí é verdade. Porém, gente, também tem as coisas boas. Eu mesmo eu nunca deixei de fazer minhas coisas, eu nunca deixei de fazer o que eu fazia. Quando a minha filha ia crescendo, eu ia introduzindo as coisas. Eu deixei só um trabalho, depois quando ela já era pré-adolescente, eu já fui no outro trabalho, entende? Aí eu já fui encaixando as Você foi se adaptando, né? Isso, fui me adaptando, não é fácil, não é fácil, certo? Mas aí, para mim, não foi uma coisa assim terrível, talvez até porque eu não tinha alguém para dizer bem assim, ó, toma, tu vai fazer tua parte, ele não faz, eu fico com raiva. Tinha que se virar sozinha. Então, eu tinha que me virar sozinha, eu não tinha que ir atrás disso, entende? Claro que
tem várias vertentes, mas, por exemplo, qual era o exemplo que eu ia dar, só para terminar aqui, qual é o exemplo que eu ia dar para minha filha ter o hábito de ler? Aí eu era um exemplo. Eu adorava ler, eu assinei revistinha da Turma da Mônica, e ela foi crescendo, e a gente ia lendo historinha, aí Asterix, e assim eu fui vivendo. Então, para mim, realmente, é padecer no paraíso, pode ser padecer no paraíso, não é nada fácil, a pessoa é vinculada a vida inteira a você. Só que vai ter um momento, no meu momento, ela já está se virando, ela já é uma mulher, ela já tem a profissão dela, né? E tudo que eu passei assim, eu acho que valeu a pena. Ela é minha amiga, sabe? Ela é assim, para somar. Então, assim, não existe arrependimento, não existe isso aí, não existe. Eu não, assim, deixei me anulei, entende? Eu não me anulei. Foi difícil, foi, mas eu fui assim, levando. E até hoje, e pronto. Esse aí é meu depoimento. Então, mas eu percebo isso, que tem mulheres que percebem que o meio, ela tem que ter a força, e elas têm aquele meio que não ajuda nem atrapalha. Tem mulheres que, além da força, elas estão no meio que o meio atrapalha muito, não contribui em nada. E aí elas têm que ter uma disposição maior, né? E tem algumas que têm várias ajudas, né? Cada um tem um contexto, né? Então, assim, nós estamos trazendo exatamente esse contexto. E o que eu percebo é que essa mãe, quando ela tem uma terapia, principalmente se ela tem a felicidade que hoje está sendo mais difundido, né, a parte terapêutica, se ela tem essa facilidade desde a gestação, melhor ainda, porque ela vai conseguir se preservar e vai conseguir também fazer essa caminhada sem tanta culpa, sem achar que o fato dela ir no cinema ou ela ir caminhar, fazer uma caminhada, ela tá abandonando, né? Ela tem essa sensação muitas vezes, né? Mas assim, eu vou convidar uma outra mãe aí para falar, a Maria Tereza. Maria Tereza, eu sei que ela tem um filho. Você pode falar, Maria? Maria, eu sei que tem um filho, né? Já adulto também. Tem neto já, Maria? Tem um netinho. Olha só, também está com netinho. 6 anos. Então, eu sou mãe solteira, opção minha. Nunca quis me casar ou ter um relacionamento. Então, eu optei pela maternidade. Foi um chamado que eu senti muito forte, um dom que aflorou em mim e que cheguei a precisar fazer 2 anos de tratamento para poder engravidar. E o meu filho nasceu prematuro. Eu era bancária e, por ele ter nascido prematuro, eu tive que me dedicar a ele e abrir mão da minha profissão. Por 3 anos foi maravilhoso, eu gostei muito de ter sido promovida a mãe, era a minha realidade. Apesar de eu amar o meu trabalho, eu amava muito, mas sim, deixei o trabalho, porque na minha cabeça, no meu coração, na minha alma, eu havia sido promovida. Então, eu me joguei e foi muito gostoso. Ele, com 3 anos de idade, eu voltei ao mercado de trabalho, em outro país, inclusive, e eu fui me organizando, planejando, organizando, e sozinha, né, como mãe solteira, o que eu posso dizer é que eu recebi amor do filho e devolvia o amor para ele. E não foi fácil, né? E foi uma honra poder ter mostrado para ele o amor, a entrega, a simplicidade e sem grandes matemáticas. Hoje, meu filho tem 30 anos de idade, vive em outro país
tem a vida dele, tem o filhinho dele, lindo, de 3 anos de idade. E eu sinto muito orgulho de Deus ter me enviado um ser tão maravilhoso, que me fez crescer como humana, me fez ser uma pessoa completa e deixou eu passar a luz divina para ele. É o sentimento que eu tenho, que isso foi uma oportunidade celestial, divina, ser mãe e levar a responsabilidade de ajudar a ele a construir um caráter e uma personalidade, né? Que eu sei que não dependeu de mim, mas o que eu pude foi contribuir. E eu tenho muito orgulho do meu filho, tenho muito orgulho das mães que estão aqui, que se doam, né? Porque ser mãe é se doar muito. Ficar, às vezes, 3 dias sem conseguir dormir direito. Eu me lembro que eu levei... Depois que eu tive meu filho, eu fui dormir uma noite. Ele tinha 1 ano e 2 meses. Uma noite completa. Então, quer dizer, mas quando a mãe, nós fazemos com tanto amor, né? Que dói menos. Eu não sei te explicar. É verdade. Pra Isso mim que você falou assim. é verdade. A gente acaba não percebendo, né? Na verdade, principalmente no início, a gente não percebe muito o quanto a gente se doa. Depois é que a gente percebe o quanto a gente se doa, né? Isso que você falou. Aí a gente percebe que, nossa, eu não dormi mais uma noite completa. Ou então o meu sono não é mais aquele... o sono fica mais leve, né? E aí só depois de um bom tempo é que a gente começa a equilibrar isso, né? E assim, nós acabamos sendo... eu acredito assim que a mãe, uma das profissões naturais da mãe, independente das terapeutas aqui, é ser terapeuta, né? A mãe, de uma certa forma, ela é uma terapeuta, né? E então acho que isso já facilita um pouco a nossa profissão, né? E aí nós acabamos adquirindo também uma facilidade quando a gente pega aquela cliente que é mãe e que está não está se organizando bem, a gente até tem uma certa... Tendo a visão de fora também, tendo a experiência de ter participado, a gente consegue orientar melhor, né? Agora, também eu percebo, assim, eu pelo menos eu conheço alguns homens que tiveram uma função muito importante de um pai muito participativo, né? Apesar de que nossa cultura não educa os homens para tanta participação, mas já está mudando isso, eu percebo que está mudando isso, né? Até porque eles não aprendem. Então, assim, às vezes eu vejo que a pessoa cobra, mas eles não aprenderam a ter essa função. E aí é que está a grande chave, é a conversa, né? É saber conversar com ele para que ele aprenda isso, né? Depois de adulto, né? Eu acredito muito nisso, que tem como, porque eu conheço alguns que tiveram essa participação, né? Eu não sei qual a experiência de vocês com esse auxílio, né? Alguns têm, e às vezes não propriamente o pai, mas às vezes uma figura masculina como o avô, o tio, uma pessoa que muito participa e ajuda muito. Eu já conheci pessoas nessa função também, né? Eu gostaria de ouvir Pode ser, Luci? Você pode falar a sua experiência? Posso fazer um comentário? Pode. Antes, que eu achei interessante primeiro, o quanto vocês, mães, se doam, né? Que foi o que vocês puseram aí. É interessante porque às vezes não se tem o reconhecimento, que nem você falou, Lívia, que normalmente a gente só vai perceber isso depois, né? O quanto se doa. E também é interessante que, às vezes, esse trabalho que você falou, que a gente acaba, desde quando tem um filho, a gente vira terapeuta sem perceber.
A partir do momento que ele nasceu, a gente começa a ser um terapeuta incondicional, porque, queira ou não queira, eu vou dizer aí, não é 100%, mas uma boa parte de todas as mães acabam sendo uma terapeuta incondicional. Mas, então, esse negócio de se doar, o que eu queria botar aí, é interessante porque a gente só percebe depois, mais tarde, o quanto vocês se doaram, a gente se doou. Eu posso dizer que foi um pai presente, assim, muito. Mas o ponto que eu quero botar é a gente não, às vezes se doa tanto que vira, como é que eu posso dizer, vira costume. E que nem, por exemplo, Sim. você pega e lava a louça todo dia. Vai chegar um ponto que, se um dia você ficar sem lavar, vão falar: pô, você não lavou a louça hoje? Quer dizer, peraí, calma. Hoje eu não lavei a louça, sei lá, estou cansada ou não sei o quê. Mas virou um costume tão grande que, se você não lavou a louça, fica um negócio meio esquisito, né? Parece errado. Virou rotina. Vira uma rotina. E eu acho que o que acontece muito com as mães é esse fato da rotina, entendeu? Vira uma rotina e, depois que vira essa rotina, parece que a obrigação é 100%. Aí vira obrigação. Vira A uma rotina virou obrigação. obrigação, é verdade. É uma coisa que a pessoa, quando vê, ela já entrou naquele círculo, né? Naquela roda. E aí, quando você quer modificar isso, às vezes é complicado, né? Mas eu vou pedir a... Era esse ponto que eu queria botar. E também, só um outro detalhe, também existe o outro lado, que nem você falou, em relação aos companheiros. A um ponto que, se ele também começa uma frequência, acaba virando uma rotina, daí você também acontece. Bom, e aí, você não vai fazer mais nada agora? Verdade. Mas é isso. É verdade. Fala, Lucy. Bom, realmente é doação total, né? Agora, eu, assim, peguei como exemplo a minha mãe. Minha mãe sempre foi um exemplo para mim. Então, eu sou de uma família numerosa, de 9 filhos, e minha mãe era muito guerreira. Então, eu acho que quando eu tive os meus filhos, eu me baseei nela. Então, eu vi o que eu gostava, né? O que eu achava bom de tudo aquela confusão em casa, aquele monte de filhos, e o que eu não achava tão bom. Então, o que eu achava legal, as atitudes dela, era uma pessoa muito corajosa. Toda semana tinha um filho que ia para o pronto-socorro porque quebrava o pé, ou não sei o quê, ou sei lá o quê, porque eram 4 filhos homens, né, os mais velhos. Mas ela, numa boa, ela pegava, levava, nunca vi minha mãe histérica, minha mãe nada. E isso, assim, me ajudou muito, né, para educar meus filhos, tentar ser uma pessoa mais equilibrada. E o que ajudou também é que meu marido foi muito companheiro. Não assim com relação a afazeres domésticos, né? Mas ele foi um pai muito presente, e principalmente na pré-adolescência e na adolescência, de conversar, de acompanhar, de levar os filhos, na volta também, pegar os filhos nas festas, pegava tudo que era filho, né, e já levava cada um para casa, inclusive os nossos, para perceber como é que estava, né, a meninada. Então, eu tive um bom amparo, eu acho. Então, tem os momentos difíceis, realmente, né? Isso que você falou é interessante, porque, às vezes, no caso, o pai, ele não vai estar fazendo a comida, mas ele vai estar fazendo outras funções, né? Sim. O ideal é cada um desempenhar uma função para não ficar pesado, porque quando a gente tem que desempenhar todas as funções, fica realmente muito difícil, né? Nós fazemos, né? Mãe, mulher, faz, mas se desgasta, né? E quando a gente consegue ter alguém que compartilha isso, fica mais fácil, né? E isso que você falou, o exemplo, né? Nós Sim. temos o exemplo da mãe, de uma outra mulher, que, de uma certa forma,
nós vamos aprender a fazer as coisas boas e não fazer as que a gente achar que não é muito legal, né? Isso foi isso, e deu certo, enfim. É isso aí. Os 3 já estão encaminhados, né? Tá tudo bem. É isso aí. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma experiência legal aí? Gilson? Todas Mas é não sou mãe não, mas vamos lá. Na verdade, gente, um bebezinho assim do tamanho desse que a Gleide está segurando, lindo, né? Tem 2 questões, né? A mãe é um indivíduo, mas ele não. Ele acha que a mãe e ele são uma coisa só. Entendeu? A mãe é uma coisa que ele criou, e quando ele emite um determinado som, aquela coisa que ele criou vem e satisfaz a necessidade dele. Aquela manter ele limpinho, né? Tira a dor dele, mata a fome dele, tira o frio, ou seja, faz um monte de coisas que ele acha legal. Ela e ele são uma coisa só. Esse ponto de vista é muito interessante a partir do bebê, né? Agora, eu só posso falar do que é ser pai. Mãe eu nunca fui, ainda, né? Pode ser, não sei. Vamos embora. Como diz o André Oriovaldo, ainda. Mas, madrugada, minha mulher nunca levantou. Quem levantava era eu. O bebê chorou, quem levantava era eu. Eu via que era fome, pegava o bebê e levava para ela. Aí amamentar não podia. Mas eu cuidava disso. E se ele demorasse, se ele tivesse com dorzinha, cólica ou qualquer coisa, quem ficava com ele à noite era eu. Não tinha desse negócio, não. Vamos fazer um programa? Vamos. Posso incluí-los? Não. Então não vamos. Só vamos se ele puder ser incluído. E essa foi a nossa filosofia de vida. E nós levamos assim. Quando nasceu, por exemplo, mas tinha um reizinho, né? Até os 7 anos de idade. Aí, de repente, ele ia ganhar um irmãozinho. E aí? Como é que a gente vai fazer? Aí buscamos a aceitação dele, né? E o que eu fiz foi o seguinte: escolhe o nome do teu irmão. Ele escolheu. Ele chamava-se Gabriel. Chama-se, né? Graças a Deus, ainda está por entre nós. E ele disse: o meu irmão, eu queria que ele chamasse Daniel. Então vai ser Daniel, o nome que você escolheu. Os dois são muito amigos, cara. Embora a diferença de idade que seja grande, né? 7 anos mais ou menos. Ele foi sempre um grande irmão para o irmão mais novo. E o que eu achava mais estranho era na hora de sair. Vamos numa festinha? Vamos. Cara, era uma bolsa deste tamanho. Parecia que a gente ia fazer entendeu? Uma viagem de 15 dias. Tinha um monte de coisa e era manta na madeira, coberta, não sei o que. Tava tudo. Como é que pode? Mais um carrinho, a cadeirinha do mercado. Eu falei, caramba, como é que a gente consegue sair de casa desse jeito? Quantos filhos? Eu tenho 2. Um de 27 anos e outro vai fazer 20 agora. Já pensou o nome? Gabriel e Daniel. Então, as nuances, né, de um e de outro, a gente percebia. O Gabriel, por exemplo, era muito medroso. Muitas vezes eu tinha que dormir com ele, ficar com ele, deitado com ele, até ele dormir. O Daniel, menino, ficar pau da vida se deixar a luz acesa. Apaga a luz aí, por favor, que eu quero dormir. Entende? Ou seja, eles são, embora sejam filhos do mesmo pai e da mesma mãe, são com personalidades completamente diferentes. E é claro que no segundo filho você já está mais tarimbado, né? Você já não sente mais tanta ansiedade quanto sentia no primeiro filho. Essa história de levantar de noite para ver se ele está respirando, não. O segundo não está respirando. Pode deixar que ele respira, tá tudo certo. Respirar é natural. O primeiro foi cesariana, porque a pressão arterial da mãe foi muito alta e o médico preferiu interna, baixa a pressão e deixa nascer. O segundo não, foi parto natural, né? E as coisas foram muito diferentes. No parto natural acabou. Ela saiu andando e falou, acabou, né? Você vai do ápice da dor ao zero. Na cesariana, não. Na cesariana, uma vez ela sentou-se na cama e não conseguia nem deitar, nem levantar. Parou e ficou. Aí a gente teve que ajudar. E realmente, imagina, um corte daquele deve ser realmente uma coisa muito difícil de se lidar. Mas um pai, quando quer ser pai realmente,
trabalhador, educador, etc. E cumprir a função dele é tão mãe quanto qualquer mãe. É verdade. Entendeu? E se ele não tivesse tido mãe, se a mãe tivesse se ido, se ele tivesse morrido, qualquer coisa parecida, eu seria a mãe, sem problema nenhum. E outra coisa que nós combinamos foi que, como disseram aqui alguns colegas, não é creche que vai cuidar dele, não, nem a avó. Vai cuidar dele somos nós. Né? E então fizemos essa opção e não me arrependo de nada nesse sentido, não. Agora, realmente, tem que tirar o chapéu, né, cara? O trabalho de mãe é uma coisa assim absurdamente grande, para ela ainda ter que dividir com outras funções, realmente é uma coisa forte, viu? É um tanto desgastante. Eu, homem, não teria coragem de passar por tudo isso. É desgastante realmente, mas é uma função bacana. Ainda a Gleide quer falar, Gleide? A Gleide está com o nenezinho ali, lindo, lindo no colo, fofo. Olha Boa só. noite a todos. Estou Boa aqui noite. representando todas as mamães, né? Olha só. Tipicamente. Isso. Tirou a Uau. chupeta dele só. Ah, agora botou a chupeta de novo, não foi? Tá com a mãozinha Não, na botou boca. Tá naquela fase que a boca, o dentinho tá coçando demais, aí é mão na boca o tempo todo. É lindo, lindo. É lindo. Graças a Deus, muito saudável. Bom, minha experiência como mãe Está sendo. só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. Eu acho que as dificuldades nos fortalecem, né? Eu não sou mãe solo. Eu tenho, né, um companheiro e tudo, mas esse companheiro ele não mora aqui na minha cidade. Então, assim, na verdade, eu acabo sendo, né? Ele participa quando ele pode, quando está aqui, mas eu acabo sendo mãe solo. E é bem desafiador ser mãe. Mais ainda quando a gente é mãe solo, né? Quando a gente precisa cuidar sozinha, quando a gente não tem a outra parte, né? Para contar com a outra parte, com a parte masculina. Eu sou funcionária pública, trabalho 8 horas por dia. Mas, assim, o que eu acho mais desafiador de tudo isso aí, e, assim, olhando os depoimentos, né, das pessoas, falando sobre suas experiências, eu penso assim, não tem problema nenhum você trabalhar 8, 10, 12, até 16 horas por dia. Desde que aquilo que você faz faça muito sentido para você. Desde que aquilo que você faz seja... Você acredite mesmo que aquilo realmente seja sua missão, seja aquilo que você veio para fazer. Porque aí, essa ausência, né, que você acaba tendo, ela é preenchida por um sentimento de missão cumprida. Eu não sei se eu estou... Verdade. Se o que eu vou dizer está fazendo sentido para vocês, mas faz muito sentido para mim. E tem até uma história, né, de um velho sábio, né, que ele falava assim, ele falou com seu discípulo, ele falou assim, eu tenho medo do tribunal celeste. E aí o discípulo falou para ele, mas você, mestre, medo do tribunal celeste? Logo você, que sempre foi uma pessoa que sempre se propôs a fazer, tudo que você se propôs, você fez, uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem uma luz, Opa. O neném esbarrou. Fechou Saiu tudo. o som. Saiu o som. O nenê desligou Você o que som. tem uma luz, uma chama divina dentro de você, logo você tem tanto medo do tribunal celeste? Ele falou assim, eu tenho medo que me perguntem por que eu não fui Maimônides. Mas se me perguntar por que eu não fui Maimônides, eu vou responder que eu não fui Maimônides porque eu não sou Maimônides. Que se me perguntar por que eu não fui Súcia, eu vou responder que eu não fui Súcia porque eu não sou Súcia.
Agora, se me perguntarem por que eu não fui eu, por que eu não fui aquilo que eu vim para ser, aí isso me pega. Isso que você falou é verdade. E, assim, isso é uma coisa, assim, que assim, faz muito parte de mim, sabe? Do meu ser. Eu tenho um chamado para trabalhar, né? Com terapia, com mentorias financeiras, que é uma área que eu gosto de lidar, de mexer, de trabalhar no desenvolvimento humano. Mas eu sou funcionária pública e a minha família depende de mim financeiramente. Meu marido está estudando fora, meu marido faz medicina, ele está na reta final agora. E, assim, eu ainda não posso largar, ainda não consegui largar. E é isso que é mais desafiador para mim, sabe? Eu encarar meus filhos e dizer para eles que eu não fui o que eu vim para ser, porque eu tive que ser algo que, sabe, que é necessário no momento, né? Exatamente, entende? Assim, mas, Gleide, eu acredito que, assim, nós temos o nosso chamado, e tem isso mesmo, nós temos que seguir, e o ideal é esse, mas eu acredito também que, ao nós desempenharmos uma função em que outras pessoas dependem, né? Eu acredito que isso também é missão, né? Claro, você não vai se sacrificar a vida toda, você tem a consciência que é um período. Então, isso é uma missão, é uma função importantíssima e valorosa, porque você tem a consciência disso e está fazendo isso. Porque você poderia simplesmente pegar e fazer o que você quer. Então, assim, você olhar para isso, esses dois caminhos, e você escolher esse caminho em que você um tanto quanto difícil, mas ao mesmo tempo você está vendo que está fortalecendo as pessoas que estão ao seu redor, eu acredito que daqui a algum tempo você vai estar assim, se sentindo leve, porque você doou um período e você foi ao mesmo tempo se fortalecendo para fazer o teu chamado, né? Assim, mas claro, eu estou falando não em sentido de você ficar a vida toda nisso, né? Mas um período, né? Essa é a minha percepção, né? Eu também já tive situações em que e às vezes, né, tive que cumprir certas funções e hoje eu estou fazendo realmente a função que eu gosto, né? A terapia, todo esse trabalho que eu acho muito, me fortalece muito, né? Me aquece. Mas cada um de nós passa por momentos, né? E fase. Uma coisa é certa, a gente tem que se fortalecer e se munir sempre, isso com certeza, né? Também, Gleide, quando você passou, não foi à toa, né? Também tinha um propósito que é justamente assim, várias pessoas dependem de você, e como isso é legal, que você pode ser essa contribuição para essas pessoas, e não está atendendo agora, não quer dizer que você não vá atender mais na frente, né? Mas eu acredito que depois que seu marido se formar, né? Aí você já pode fazer essa transição e vai dar tudo certo, com certeza. Exato. Vai sim, se Deus quiser. Ô, Lilian, a gente pode jogar fogo na fogueira? Pode. Lenha na fogueira? Pode, deve. Então, a gente está falando aqui de um lado lindo materno, né? De doação, de renúncia, de entrega, e que realmente é muito valoroso. Agora, eu acho que a maioria dos terapeutas vão aqui concordar que muitos casos são de questões com mães no consultório. E né? por quê? Já se perguntaram? E por quê? Então, a lenha que tá na presente, fogueira por quê? Então, essa resposta é muito simples na minha percepção. Você vai fazer uma viagem.
Você vai fazer uma viagem daqui para... Eu estou no Rio, né? Daqui lá para o norte e nordeste. De ônibus ou de carro. Horas de viagem. Você vai se sentir mais incomodado, impactado. Vão 3 pessoas aí. Uma pessoa que vai do início ao fim, um período longo com você, ou uma pessoa que vai descer aqui pertinho no Espírito Santo, a outra que vai descer... né? Então, a mãe é que está do lado o tempo todo. Claro que vai ser a mãe. Eu brinco com a minha filha assim, minha filha, olha só, com certeza você vai ter trauma para resolver com mãe, porque quem fica mais com você sou eu. Sou eu que acordo de manhã para ir para a escola, sou eu que brigo, sou eu que vou tomar banho. Então, querendo ou não, o trauma vai ser comigo. E depois você vai resolver isso aí, entendeu? Então, assim, eu acho que a questão com a mãe para mim, é algo muito natural. Aquelas pessoas que não tiveram contato, convívio com a mãe, ela vai ter o trauma com a tia, vai ter o trauma com o tio, que fez aquela figura, a representação materna. Mas vai ter, porque faz parte da criança. Afinal de contas, a criança ela não tem, até uma certa idade, ela não tem, né? E depois a gente cresce e adquire traumas também em adultos, com outras situações, né? Mas, assim, realmente, a mãe vai ser a figura número 1 lá do trauma, né? Isso com certeza. Eu penso que esse lado é válido e é real, né? A ligação é tão intensa que acaba sendo quem tem questões de alegrias e de tristezas, enfim, de todas as emoções. Mas eu ainda vejo que falta, sim, educação emocional, né? Porque a gente aprendeu que os pais são heróis, que sabem tudo, e a gente se coloca para os filhos como a pessoa que sabe tudo, ao invés de ensinar o filho desde pequeno que assim, não, isso o papai não sabe, isso a mamãe não sabe, a gente vai aprender junto. Né? Então, de sair desse papel que a sociedade colocou de heróis, né? E vir para um papel de mais e educar emocionalmente o filho. Então, assim, eu vejo que há traumas recorrentes, né? Na constelação a gente vê muito isso, que vem desde lá de trás, mas porque ninguém foi educado emocionalmente, então vai se cometendo erros e erros e erros e erros e erros, e não houve uma educação emocional para entender que a criança pode ficar triste, explicar por que ela está com raiva, que a raiva não é de uma pessoa, é de uma circunstância. Então, essa visão que a gente não teve a oportunidade de ter, pelo menos eu não tive, e eu vejo meus clientes no consultório também, que muito deles também não tiveram, e com os amigos, enfim, é um percentual grande de pessoas que têm essa dificuldade. E aí sentem amor, mas não conseguem entender por que aquilo acontece daquele jeito. Como que meu filho não reconhece tudo que eu fiz por ele? Né? É uma fala recorrente. Muito normal, né? Senhoras, a minha mãe uma vez me fez uma pergunta. Por que todas as suas namoradas se parecem? Falei, mãe, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Fulano, ciclano, se parecem? Claro que não se parecem. Só agora, na idade madura já, eu tenho 57 anos, pelo amor de Deus. Todas se parecem com ela. Agora que eu entendi, todas se parecem com ela. Exatamente. Então, na verdade, o que eu queria era a minha mãe perpetuamente do meu lado. Exato. Percebe? E isso foi intencional, consciente? Não. Estava lá, ela percebeu, mas eu não. Olha que coisa legal. Então, essa educação emocional não tem jeito. Para muitas coisas, o inconsciente é que canta, não tem jeito. É verdade. E eu gostaria de ler no chat aqui, que eu achei muito legal, as colocações da Marcinha. Marcinha faz umas colocações muito boas, né? Ela falou primeiro assim:
Nunca cheguei perto de ser mãe. Tinha medo de me tornar a minha, de não dar conta sozinha, porque não acreditar na época que o papel efetivo da figura, por não acreditar na época, né, no papel efetivo da figura paterna. Aí ela continua. Vi a dificuldade das colegas de trabalho na ameaça de perder o emprego após ter filhos. Nos últimos meses, elas se sobrecarregavam, treinavam alguém para cobrir a sua ausência e depois eram substituídas. Pura realidade que tem, né? Acho que aumenta os sintomas do puerpério. Acho que seria muito legal o apoio de um terapeuta nesse período para quem pode, claro. Exato. Toda mãe tem que ter um terapeuta. E aí eu gostaria que vocês me falassem o que vocês acham disso tudo, né? E ela falou que admira muito também os homens que são como o Gilson, né? Que fizeram essa contribuição tão grande, né? E ela termina aqui. A mulher também carrega as dores ancestrais das suas mulheres. E os excessos de funções tiram a atenção da qualidade de tempo que é transmitido. Legal, né? Gostei das considerações dela. O que vocês acharam aí? Ela não é mãe, mas com certeza vai ser, ela é novinha, ainda tem muito tempo pela frente, né, para ser mãe, e ela está aprendendo aí para ser uma excelente mãe. Alguém gostaria de fazer algum comentário com relação a essas ponderações? Eu acho elas muito realistas e válidas, porque eu vejo isso. Quando você vive, eu tive um histórico de ver, de passar e ter só a minha perspectiva de mãe, né? E até me ver julgar as pessoas que trabalhavam muito e deixavam o filho o dia inteiro na escola, tal, me via como mãe julgando essas outras mulheres. Quando você expande a sua mente, vê outras perspectivas, você vê isso que eu falei de início, que todas fizeram o melhor que elas podiam, dentro das possibilidades delas, né? Então, eu acho muito real o que a Marcinha pontuou, todos os pontos. É verdade. Com relação ao trabalho, que a gente vê isso, né? Que é uma realidade. E isso também que você falou, Lu, eu acho isso muito importante de frisar. A mãe, ela sempre faz o melhor, assim como o pai, né? Eles sempre colocam ali, dão o melhor de si. Às vezes, a gente assim vê uma mãe tendo uma atitude e a pessoa quer julgar, mas, na verdade, ela está dando o melhor dela, dentro da cultura e do conhecimento, do que ela aprendeu de referência com as mães que passaram, né? A Gleide quer fazer um comentário? Pode fazer, Gleide. Sim. Pegando um gancho no que a Lu falou e no que a outra colega aí falaram, né? A Lu perguntou assim, por que a maioria das pessoas que a gente atende no consultório são mães? Eu tenho uma teoria, Lu. Eu acredito que é porque elas estão... Primeiro, as mulheres, elas fazem muito mais terapia do que os homens. Porque... um pouquinho só, deixa eu só te interromper, não foi assim, porque a maioria são mães. As questões que são trazidas são traumas relacionados às mães, principalmente ao relacionamento, também, né, da pessoa. Isso, relacionamento, isso. Então, as mulheres, elas fazem muito mais terapia, né? Outra questão, depois que a mulher se torna mãe, ela amadurece automaticamente. É algo assim divino. Ela pode ter 18 anos, mas ela engravidou, teve um filho, ela já amadurece, já vai para 30 anos. Né? Então, assim, ser mãe amadurece, querendo ou não, amadurece. E depois de uma certa idade, né, assim, que é o ritmo natural das coisas, né, a mulher ser mãe depois de uma certa idade, as mulheres, elas estão mais abertas, mais propícias
a se conhecer, se autoconhecer, né? A passar por cima de tabus, né, de que terapia é coisa de gente fraca, etc. e tal. Depois de uma certa idade, a gente se desapega disso, né? A gente se permite, né, um pouco mais, a gente está mais aberta. E outra coisa que eu queria, assim, que a gente considerasse é a questão dos ciclos, né? Como a gente repete os ciclos que ocorrem na nossa família, né? A maneira como a nossa avó lidava com a nossa mãe, ela passou a nos lidar com a gente, coisas que elas falavam de um para o outro, etc. e tal. E aí a gente, enquanto terapeutas, a gente precisa fazer o nosso cliente, nosso paciente, né? A pessoa que está ali apta a fazer terapia, a gente precisa estar ali para mostrar para ele o que é consciente e o que é inconsciente, né? E os processos automáticos, né? Como é que a pessoa está automatizando isso aí para que ela possa, de maneira consciente, lidar com o subconsciente e realmente mudar e quebrar esses ciclos, né? E realmente ter esse poder de mudar a sua realidade. Realmente. Esse amadurecimento que você falou é verdade também, eu percebo isso. Maria Tereza, por favor, faça suas considerações. Eu vivi um dilema, né? Mas era um dilema que eu não tinha escolha. Eu, por ser mãe solteira, tá criando meu filho sozinha, né? Essa é a minha opção. Ou eu ia trabalhar, ou eu e meu filho nós passávamos fome. Então, a partir dos 3 anos de idade, eu tinha que trabalhar, senão eu não pagava aluguel, não comprava fralda, não comprava comida, não comprava remédio, não pagava médico. Então, eu não tive escolha, ficar em casa. A minha família toda, todas as mulheres, não trabalhavam fora. Então, eu segui esse padrão de mulher que arregaça a manga e manda ver, entendeu? E não foi fácil. Então, é o que eu falei, o planejamento e a organização foi o que me ajudou muito. Aí tem um lado que me ajudou muito, que foi o desenvolvimento espiritual. Onde eu ia buscar minha força, onde eu ia fazer minha terapia, onde eu ia buscar recurso. Foi nessa parte espiritual. E em relação aos atendimentos às mães e às minhas clientes, o que eu sempre trago é a força da maternidade. Eu trago para que lembro, né, o dom de ser mãe e esse presente que vem do universo. Aí o atendimento fica mais acessível. Eu consigo, quando eu vou buscar a força da mãe, da mulher, daquela que tem um ventre, ou então aquela que mesmo a que adotou, que tem aquele dom do amor divino, a terapia rola melhor, fica mais gostoso. Então, Flui melhor, né? A força da mulher é muito, muito bacana trabalhar com ela. Muito é o sagrado feminino, né? Verdade. Flui mais, né? Verdade. Alguém mais gostaria de falar? A Patrícia chegou depois, mas gostaria de contribuir. Estamos relatando aqui nossas experiências. Ela está de vídeo fechado, às vezes a pessoa está, né? Mas fiquem à vontade. A Marcinha colocou um textinho aqui, ó. É engraçado que fazemos os discursos de sermos diferentes dos nossos pais, mas as repetidos de padrão e, às vezes, até de uma linguagem comum em casa. São replicadas e não são conscientes, é verdade. Trabalho muito com a minha mãe, as demandas dela com sua mãe. E hoje ela já consegue ter mais empatia com a vovó.
a gente acaba repetindo inconscientemente, quando vê, a gente está repetindo a palavra, né? Eu vou te confessar que eu vivo me policiando, assim, para não repetir determinadas coisas da minha mãe, em relação à minha mãe, minha avó. Fica à vontade, Patrícia. Nós assim, temos esse, assim, inconscientemente, até pelo convívio, não só, porque é aquilo que a Lu falou, quem mais nós temos convívio é com a mãe, normalmente, né? É aquela pessoa do nosso lado o tempo todo. Então, a gente acaba repetindo o padrão. A pessoa que não teve convívio com a mãe, mas teve um convívio muito estreito com um tio, com uma tia, ela vai repetir também aquele padrão. Com uma avó, ela vai repetir o padrão. Então, assim, é inerente do ser humano isso, né? Fazer essa repetição. O número, se for colocar em uma estatística, vai ser mais com a mãe, porque é a mãe que está, né, presente. É como a causadora do trauma, normalmente, né, é a mãe, né? A gente que atende, vê lá, tem uma questãozinha com a mãe, né? É normal. A pessoa, às vezes, que está tratando, a pessoa que não é terapeuta, que vem na terapia assim a primeira vez, ela às vezes ela fala assim, não, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, não tem problema nenhum, amo minha mãe. E aí, quando você vai investigar, aquela queixa é a mãe, né? E aí, assim, faz parte de todo o processo, né? Mas ama mesmo, Lília. Mas Hã? ama mesmo. É verdade. Mas aquele problema ali que ficou gravado ali no subconsciente em um determinado momento, mas isso não muda, né? Exato. Mas é interessante essa situação, né? Quando a gente pega a pessoa assim, que a pessoa tem uma questão que ela quer resolver, e aí a gente, quando vai ver, a pessoa, não, a mãe com certeza não é minha mãe. E aí, quando descobre, né, aquilo que você falou, né? Não deixa de amar. Mas tem as questões, porque é normal. É a pessoa que mais está do nosso lado, né? Tranquilo. Né? Essa visão lúdica das crianças dos também. Traumas, né? Eles estão registrados na infância, né? Então faz parte. Verdade. A visão lúdica que nós temos das crianças também, né? Aqueles serizinhos inocentes, anjinhos, barrocos. Meu irmão. Tem hora que dá vontade de jogar no vaso da descarga. É claro que não. Eles são manipuladores, eles são chantagistas, eles sabem fazer. Aquela carinha, né, daquele gatinho, né, esfomeado, coisa tal. Eles sabem fazer quando eles querem alguma coisa. Eles manipulam, eles não são bobos, como a gente imagina que sejam, né? Eles conduzem as coisas. A pirraça, né, aquela manha, aquelas coisas todas, desde bebezinho, cara. Então, essas coisas aqui, mães e pais têm que saber interpretar, né? Entender que aquela criaturinha inocente é uma alma humana e que ela precisa ser tocada. E se ela não for adequadamente tocada, o que pode surgir dali é um delinquente. Então, a gente precisa observar essas coisas também. Nosso papel não é só como pais e mães e cuidadores. Nosso papel é de educadores. E é isso que muitas pessoas não compreendem na acepção da palavra. Não, ser mãe é manter meu filho alimentado e devidamente, né, limpo e higienizado, etc. Não é só isso. É verdade. Muitas vezes, cara, você comprou aquela boneca que você queria ter, achando que a sua filha ia gostar. Né? Todos os presentes que nós damos para ele quando pequenininho não era assim. Eu comprei um autorama para o meu filho, cara. Um autorama, sabe o que é isso? Aqueles carrinhos que você controlava assim. Eu era doido para ter um troço daquele. Meu pai não podia comprar. Mas eu podia. E eu comprei para ele. Só que ele tinha 3 anos de idade. Ele ia fazer o quê com aquele negócio? Diz para mim. Né? Ia comer os carrinhos, ia jogar para cima. Vai, coruja. Coisa. Só não ia brincar de autorama. Eu comprei um videogame para ele. E ele começou a jogar um jogo num motoqueiro que ia andando pela estrada. E o motoqueiro, ele não sabia dirigir, o motoqueiro caía pelo barranco abaixo. Ele dizia, ai, coitadinho. Aí eu mandei o motoqueiro, ai, coitadinho. O motoqueiro enfiava a cara na parede, ai, coitadinho. Eu falei, cara, que bobagem que eu fiz, olha só. Ele não tem maturidade para brincar com isso. Né? Ele não tem a necessidade disso. A necessidade é minha. E eu projeto nele.
Isso aí é que é chato, né? A gente precisa ter essa Muito consciência. normal acontecer isso. Agora, que dá vontade de jogar no vaso da descarga de vez em quando, dá. Ah! Olha só, deixa eu falar uma coisa. Antes de passar para o Durante, eu só vou ler aqui. A Patrícia, ela colocou no chat o seguinte aqui. A maternidade, para mim, é minha força. Contraria a minha experiência como filha, que tive a questão do distanciamento, situações de abandono, mas que ser mãe e entender muito o mundo em que minha mãe estava inserida me ajudou a superar. Então, assim, ela conseguiu superar, né, essa situação, ela sendo filha, né, e é mãe, né? Pelo que eu entendi aqui, parece que ela é mãe, né? A ser mãe ajudou ela a superar, não é isso, Patrícia? É isso que eu entendi, pelo menos, né? Não sei se eu entendi errado. Durante fala, já estamos encerrando aqui, hein? Bom, pessoal, eu estou aqui observando tudo, tá? E vendo todas as mães, vendo tudo que vocês estão falando. Tá? E vou aqui, a minha cabeça vai mexendo, né? Talvez eu acho que eu seja o mais velho aqui de todos vocês. E eu tive algumas experiências também. Quando eu tive a minha primeira filha, quando eu casei muito cedo. Eu casei com 19 anos. E a minha esposa também, na mesma idade. E nós tivemos uma filha. E nós notamos uma coisa muito difícil para a gente naquela época, que foi o seguinte, que quando a Patrícia nasceu, não veio junto o manual de instrução. Tá? Ninguém vem com manual de instrução. Então a gente ficava louco, a gente fica maluco. Chorou, você não sabe por que chorou, não tem nem ideia por que chorou. Tá? Então o que eu fazia? Eu levava para o médico. Eu acordava de madrugada e ia para o médico. Até que um dia o médico virou para mim e falou assim: ela gosta de vir me ver. E por um acaso caía no plantão do mesmo médico. Tá? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que eu acho que ser mãe, tá? Você veja bem, é uma coisa muito, muito forte. Você veja só, a Maria, o exemplo da nossa amiga Maria. Ela teve o desejo de ser mãe. Da onde vem isso? Se não é de alguma coisa lá de cima. Tá? Alguém pode explicar isso aí? Por que ela ia querer ser mãe? Ela estava solteira, podia fazer o que queria, não arrumar. Meu, é louco. É muito louco. Tá? Aí você pega aqui a Gleide. A Gleide, não sei se ela ainda está aí. Ela está lá cuidando do menino pequeno e cuidando do marido também. Ela é mãe 2 vezes. Ela está assumindo, tá? O papel de mãe do marido, para o marido poder atender. Sabe? 3 ainda. Para o marido poder Uma filha acompanhar. de 9 anos. Pois é. A Lu, que, pelo que ela falou, ela foi mãe um pouco mais tarde, tá? O Gilson, que a mãe virou para ele e falou assim: não, você está procurando quem? O homem acaba procurando a mãe em qualquer namorado. Você está entendendo? Por que tem essa relação, que toda relação tem que ver com mãe? Você não tem ideia o que é mãe? Mãe é o seguinte, você levava a tua esposa para fazer um exame de ultrassom, você via na tela o batimento do teu filho. Mas ela sentia o batimento. Olha a diferença. A mãe sente o batimento dentro dela. Então é muito louco. Tá muito louco isso aí. E eu queria aqui compartilhar a tela com vocês. São 2, eu vou rezar para não dar muito problema. Eu vou compartilhar a tela por aqui e vou passar 2 videozinhos pequenos. Mas depois do vídeo, eu quero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, porque eu tenho uma coisinha a mais para falar para vocês, ok? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui. Tá todo mundo vendo?
posso contar até 3. Luiz Miguel. Você só vai na piscina depois de 2 horas. Acabou de almoçar. Verdade. Pedro. Yasmin. Você só ajuda, menino. Ariadne. Um dia você vem pra casa. Vocês viram isso aí? Ela fez uma chamada, tá? Com as frases das mães. Mas tem uma outra aqui mais legal que eu quero mostrar. Eu já falei muito de mãe aqui, mas muito poético, né? Na minha última poesia sobre mãe, eu disse que mãe é um pedaço de Deus nos dando um pedaço de vida. Isso é ser forte. Por isso que eu quero falar hoje da força da mãe. Eu disse, a força do coração que bate só para amar, que pode nos acalmar no simples toque de mão. A força da proteção, daquele abraço contente, que planta e rega a semente de um amor puro e profundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Está muito baixo. Sorrir, mesmo quando quer chorar. Que escolhe se machucar por tudo por nos ferir. Que não pensa em desistir. Não importa o que se enfrente, ela estende a mão para a gente até no poço mais fundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Forte, meu povo. Forte é quem se reparte e mesmo sem se quebrar, tem que se multiplicar. Não é cálculo, é arte. Quem lhe acha em qualquer parte, quem é sempre mais valente, o amor mais insistente, mais disposto e mais fecundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Se preciso, passa fome para o tal comer, que nos ensina a crescer sem dinheiro ou sobrenome. O que se aprende não some e faz alguém consciente e forte interiormente. Por isso, eu não me confundo, que a maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Sabe por quê? Por que dessa força? É preciso ser tão forte para dizer não por amor, para sentir na pele a dor quando a gente sofre um corte. Mais forte que a própria morte. Mãe é forte eternamente, no coração e na mente. Ninguém esquece um segundo que a maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Enfim, é a força do cuidado, do perdão, da paciência, força da alma, do corpo, do suor, da resistência, a força de curar tudo sem precisar de ciência. É a força de ser única, que nunca nos deixar só, da presença até ausente, a força de ser maior. Enfim, é a força doce de um laço, é a segurança de um nó. É isso aí, eu compartilhei com vocês, mas eu acho que ficou baixo, mas realmente eu fiz tudo aqui para aumentar, mas não consegui. Eu tenho a dizer para vocês o seguinte, a gente falou muito de todas as mães, das mães que estão aqui, né? A gente falou de mãe aqui. Mas tem mãe que não tá. Mas aqui. É verdade. A mãe é a nossa mola e nossa base, e a verdade é, por mais que tenhamos questões e traumas, né?
ela, no final das contas, ainda mais quando passa, né? É como a Patrícia ela tinha falado lá, ela aprendeu, né? Ela ressignificou, e aí a gente entende algumas coisas, né? Com o passar do tempo. E é a nossa base realmente, né? E nós, como terapeutas, a gente acaba, né, se reformulando. Isso me emociona muito, tá? Mas eu vou tentar ler aqui para vocês um poema do Carlos Drummond de Andrade. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite. É tempo sem hora. Luz que não se apaga quando o vento sopra e a chuva desaba. Peludo escondido na pele tem enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto a seu filho. E ele, velho, embora seja pequenino, feito um grão de milho. Isso aí, gente. Por isso que eu sou revoltado, tá vendo? Por quê? Por causa disso. Por que você é revoltado disso? Por isso que eu sou revoltado. Porque, na verdade, em algum momento da vida a gente tem que entender que a nossa mãe não é a Mulher Maravilha, nem nosso pai é o super-homem, né? Nossa mãe tem desejos? Tem. Tem necessidades? Tem. Ela ama? Ama. Ama só eu? Não. Ama um monte de gente. E eu tenho que conviver com isso. E é isso que, essa consciência, é que limita esses traumas que a gente tem, esses problemas que a gente traz desde a infância. Porque a gente acha que pai e mãe são super-heróis. Eles não são. São seres humanos como eu e você, como qualquer outro. Nós também, que somos pais e mães, não somos super-heróis de alguém. E eu não me sinto nem um pouco super-herói de coisa nenhuma. Eu sou só um ser humano que sofre, sua, trabalha e deseja e tem coisas e se frustra e vamos embora. Verdade. Então essa terapia que nós fazemos aqui é para tentar, a maioria das vezes, daqueles que trazem questões com a mãe, de mostrar para ele, cara, sua mãe é só um ser humano, é só uma alma humana. Ela não é tão especial quanto você imagina que ela seja. Ela é uma pessoa. Respeite-a como uma pessoa. Olhe para ela como uma pessoa. E agora que você é um ser humano adulto, seja amigo dela. Para de ser o filhinho dela, entendeu? Para de ser o menininho mimado. Acabou. O que você pode fazer por ela, já que ela fez tanto por você? Comece a se perguntar sobre isso. Essa é a contribuição que eu tenho a dar. É isso aí, ter essa consciência, né, Gilson? Realmente, olha, eu vou dizer uma coisa, a contribuição de vocês foi maravilhosa, né? Não só das mulheres, quanto dos homens. Algumas saíram, porque está tarde, mas está tão gostoso aqui. Mas, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui, vou passar para o Andréia, mas eu agradeço primeiro a todos a contribuição. Nossa, que delícia! E a Gleide ainda trouxe um bebezinho lindo para a gente admirar aqui, porque um bebê sempre alegra os nossos olhos, né? Olha só que lindo, olha que fofo. Gratidão, Lu. Gratidão a todos. Até a próxima resenha. Andréia? Mas é muito fofinho mesmo. Então, vamos lá? Pessoal, estamos encerrando mais uma roda de conversa sensacional
Espero que vocês tenham gostado. Tá? E lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas resenhas e aulas que teremos por aí. Agradecemos imensamente a todos vocês aqui, em especial a Lilian Flink, que trouxe esse debate para nós aqui nesse nosso mês, em homenagem às mães de todo o mundo. Tá? E agradeço também a você que está aí nos assistindo no YouTube e a você que está no Spotify. No YouTube, você já deu seu like? Dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Tá? Isso vai ajudar a comunidade do Praticadamente a crescer. Ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!